Nesse mês de dezembro, o Centro Espírita Jesus de Nazaré nos convida a todos para uma reflexão em torno de Jesus e seus ensinamentos. Que Deus nos abençoe a todos. Ao longo do ano de 2020, nos reunimos em torno da família, da infância e da juventude, fortalecemos vínculos e produzimos em nossos corações a esperança e fios invisíveis que nos ligaram tão fortemente a Jesus. Trazemos então essa contribuição do Departamento do FIGE, Família, Infância e Juventude, em torno da proposta Senhor, o que queres que eu faça? Com a participação das evangelizadoras, jovens e crianças do nosso movimento espírita Jesus de Nazaré, abordaremos 3 tópicos: convite de Jesus para viver o reino de Deus, imagem que fazemos de Jesus e a vivência do Evangelho. O propósito de Jesus é implantar o reino de Deus nos corações, e os discípulos foram compreendendo o que significava com as próprias experiências. Pedro, na noite anterior da crucificação, achou que poderia ficar junto à multidão, que gritava contra Jesus. Após isso, descobriram que ele andava com Jesus. Tendo famílias e filhos, ficou temeroso e negou 3 vezes que conhecia Jesus. Tomé só acreditava vendo e depois da morte de Jesus, se convenceu da ressurreição quando o mestre lhe pediu que tocasse em suas feridas. Bartolomeu vem de uma família focada no trabalho e que não gostava das saídas de Bartolomeu para acompanhar o Cristo. Mesmo que ele trabalhasse, em seu retorno ao lar, a família dizia coisas desagradáveis a ele. Isso o deixava triste e magoado. Jesus o convidou ao exercício da tolerância e viver com alegria a boa nova. Tiago Maior, filho de Salomé e Zebedeu, ao lado do irmão João Evangelista, foi envolvido pela mãe na ideia de pedir a Jesus um lugar de destaque no reino. Então Jesus perguntou se eles estavam dispostos a beber do cálice. Jesus explicou a Zebedeu que o cálice era o sofrimento. Judas Iscariotes acreditava que o reino de Deus era um reino material, pensando assim que para ser feito mais facilmente precisaria de recursos financeiros, pessoas poderosas e outras coisas materiais. Fez um acordo com o governo, pensando que Jesus ficaria livre, mas após isso Jesus foi crucificado. E cada um dos discípulos, a seu tempo, foram caindo em si. Quando Jesus forma o seu colégio apostólico, chama homens simples, cheios de dificuldades, deficiências e incompreensões. Jesus, muito pacientemente e com muito cuidado, vai trabalhar o coração e o entendimento de cada apóstolo. E cada apóstolo, a seu momento, caindo em si, implanta o reino de Deus em seus corações. Judas era um dos poucos apóstolos que não era pescador. Ele vendia peixes e quinquilharias e sempre esteve preocupado com a sustentabilidade da implantação do reino, com os recursos financeiros. E pensava: como faremos para ter recurso? De onde tiraremos o dinheiro para apressar a divulgação do Evangelho? Como chegaremos aos homens poderosos para apresentar-lhes a boa nova? Ele sabia que nenhuma obra na terra se executa sem os recursos financeiros. Então Judas faz a primeira coleta de dinheiro e Jesus acompanha com o coração apertado, porque a virtude de Judas era também o seu defeito, sua fraqueza. Jesus não interrompe nem recrimina o ato de Judas. E Judas fala: a coleta é pequenina, Senhor. E Jesus responde: pequenina a bolsa, Judas, mas cuidado para que não sucumbas ao peso dela. Judas, com seu comportamento racional,
acreditava fielmente que o reino de Deus não seria implantado sem a ajuda dos poderosos e sem recursos financeiros. Judas quis se antecipar a Jesus. Ele acreditava que Jesus não tinha condições de implantar o reino. Então Judas vai em busca dos sacerdotes para executar um plano. Os sacerdotes disseram a ele: "Nós aceitamos Jesus, reconhecemos ele como nosso rei." Mas Jesus é muito generoso e misericordioso e está sempre com os mais simples e humildes. Nesse momento, precisamos de pessoas mais radicais e ativas para implantar o reino. Precisaremos fazer uma guerra, teremos que derramar um pouco de sangue e vamos precisar também de recursos financeiros. Portanto, faremos assim. Vamos prender Jesus durante um tempo, porque se falarmos que vamos fazer uma guerra, derramar um pouco de sangue, ele não aceitará o uso de violência. Logo que vencemos a guerra, soltamos Jesus para ser o nosso governador. Apesar do profundo amor que Judas tinha por Jesus, ele acreditou nessa história. Recebe dos sacerdotes as 30 moedas e entrega a Jesus, acreditando que os sacerdotes estavam prendendo somente para não interferir no plano. No entanto, o que eles realmente queriam era crucificar Jesus. De longe, Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos tristes e amortecidos. Judas, caindo em si, no tormento de sua morte, somente lembrava das palavras de Jesus: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim." Para tratar da imagem que trazemos de Jesus em nossa intimidade, recorremos a um diálogo narrado pelo espírito Humberto de Campos no livro A Boa Nova, de psicografia de Francisco Cândido Xavier, entre Maria e Isabel. Com a prima lhe escutar atentamente a palavra, Maria prosseguiu de olhos úmidos após ligeira pausa. Ciente desse aviso, procurei Eleazar a fim de interceder por Jesus junto de suas valiosas relações com as autoridades do templo. Pensei na sua infância desprotegida e receio pelo seu futuro. Eleazar prometeu interessar-se pela sua sorte. Todavia, de regresso a Nazaré, experimentei singular multiplicação dos meus temores. Conversei com José mais detidamente acerca do pequeno, preocupada com o seu preparo conveniente para a vida. Entretanto, no dia que se seguiu às nossas íntimas confabulações, Jesus se aproximou de mim pela manhã e me interpelou: "Mãe, que queres de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu?" Altamente surpreendida com a sua pergunta, respondi-lhe hesitante: "Tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida." Mas como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele: "Mãe, toda a preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus. Meu Pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor." No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza, ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha um martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Oi, eu sou a irmã gêmea do Sensei, eu sou a Nequinha. Eu vim dizer que eu acho que Jesus é muito importante, ele veio nos ensinar a vida eterna e o amor.
É verdade, Jesus era muito humilde. Jesus era muito humilde, fazia muitas coisas boas para as pessoas que não tinham como ver, como escutar, e também fazia coisas boas para aquelas que não acreditavam em Deus. Então Jesus era muito bom e legal. Mesmo Jesus fazendo muitas coisas boas, ele não se achava. Jesus ajudava os pobres e ajudava todo mundo, curava as pessoas, amava as pessoas. Olá, gente! Hoje eu estou aqui para eu falar o que eu acho de Jesus. Então, Jesus é bondoso, gosta de ajudar as pessoas e quer aguentar tudo. Tchauzinho! Pergunta 627 do Livro dos Espíritos. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Jesus empregava a miúde, na sua linguagem, alegrias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade que ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Esta obra é para uso de todos. Dela podem todos aurir os meios de confortar com a moral do Cristo o respectivo proceder. Aos espíritas, oferece aplicações que lhes concernem de modo especial. Graças às relações estabelecidas, doravante e permanentemente, entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica que os próprios Espíritos ensinaram a todas as nações já não será letra morta, porque cada um a compreenderá e se verá incessantemente compelido a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. As instruções que promanam dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens e convidá-los à prática do Evangelho. Às vezes as pessoas me perguntam o que a gente ensina nas aulas de evangelização. E da onde que a gente tira isso? A gente ensina humildade, a gente ensina perdão, bondade, justiça, caridade, pureza, paz, resignação, fé e alegria. Todos os preceitos vêm do Evangelho de Jesus. Eu agradeço pelo sol, pela família de todo mundo. Pelo sol e pela lua. Eu agradeço pela minha cama, pelos meus amigos, por tudo que eu tenho. Eu agradeço pela comida, pela saúde, pela nossa família, pela nossa casa quentinha, por tudo que a gente tem. O pastor supremo nasceu na manjedoura singela. Ter simplicidade é compreender o que é essencial para a sua vida. Ser humilde é saber servir ao próximo. A solidariedade é uma virtude para neste mundo, pois a grande maioria das pessoas são egoístas. Continue sendo solidário. Vivência do Evangelho. No caminho da evolução,
o estudo é ferramenta. Os livros, os saberes são recursos para a viagem, mas de nada vai adiantar se encher de bagagem sem a vontade de andar. Por isso, é importante praticar o que se lê, ouvir o que se ensina e fazer o que se fala. A fé traz força, a esperança, luz e paciência, e a caridade nos trabalha. A vivência do Evangelho recorda nossa humanidade, empatia e noções sociais. Devemos fazer o que pudermos e que amanhã possamos mais. Não há diferença entre a oficina e o templo. Nos dois locais temos as mesmas virtudes. E através das boas atitudes, encontraremos a felicidade em qualquer tempo. Mensagem do Gustavo Oliveira, um jovem poeta espírita da primeira UTE. Chegamos em dezembro de 2020. Durante cada dia desse ano tão diferente, nós pedimos e agradecemos ao Pai pela nossa vida, pela vida dos nossos entes queridos e a vida dos amigos. Nós vamos comemorar o Natal de nosso Jesus. Eu vou, Mestre Jesus, estar no meu pequeno núcleo familiar, sem aglomeração. Eu vou tentar manifestar o equilíbrio, o entusiasmo na convivência doméstica, expressar o carinho sem apego. Eu vou enfeitar o lar com simplicidade. Eu vou expressar o meu afeto aos mais próximos e aos mais distantes, entendendo que nessa vivência doméstica eu sigo os passos do menino Jesus, me aproximo dele como criança, peço a cura para as minhas enfermidades e reconheço a vida espiritual, entendendo que a melhor escola é a do lar e a do esforço próprio. Mantenho assim Jesus permanentemente no meu coração.